Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hard. Eu sou o Lucas Peperaio e finalmente eu vou falar sobre as GPUs Polaris, especialmente da RX 480 que foi recentemente anunciada lá na Computex. Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns pontos da apresentação, vou mostrar resultados de benchmarks vazados e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa placa, o que eu acho dela, o que a gente pode esperar e contra quem ela vai competir, ok? Water Cooler Custom, customização de máquinas e componentes de hardware em geral, incluindo combos pré-definidos, é na Performance Solutions. Para cabos sleeve modulares ou extensores, acesse a Monkey Custom. Na Salt Comp Informática você poderá comprar o seu hardware preferido e aproveitar o cupom de desconto Peperaio. E para acessórios e máquinas gamer voltadas para jogadores casuais ou entusiastas, conheça e visite a loja Análise Informática. Então vocês viram que diferente do último anúncio, do último grande lançamento da AMD que ocorreu no ano passado, em junho, onde foi apresentada Fury, Fury X, 390X, 380, enfim. Então lá foram apresentadas várias placas, desde a high-end até a placa de entrada da AMD. Dessa vez eles anunciaram apenas uma única placa, RX 480, que é justamente aquela placa voltada mais para aquele segmento que a gente conhece como Sweet Spot, que é o ponto ideal, onde há um equilíbrio entre performance e preço. Então eles decidiram polir ali a parte de baixo, que é uma parte extremamente lucrativa, né? Placas de 100 até 300 dólares elas vendem bastante. Durante a apresentação, o Raja Koduri, que é o vice-presidente sênior da Radeon Technologies Group, apresentou 4 características que me chamaram a atenção sobre a RX 480 e sobre as GPUs Polaris de uma forma geral. Eu vou comentar essas características com vocês agora. Então a primeira que ele falou foi a performance. Então eles colocaram duas RX 480 contra uma GTX 1080 no Ashes of the Singularity em DX12. E esse Crossfire teve um pouco mais de desempenho em relação a uma 1080 custando 200 dólares a menos. Então, cada RX 480 custando 199, a versão de 4 GB, né? Somando as duas, você tinha ali esse Crossfire por aproximadamente 400 dólares contra uma 1080 que custa 599 dólares. É claro que é apenas nesse jogo, a gente não viu outros testes em outros jogos, até porque isso depende de drivers, isso depende da desenvolvedora do jogo, dar o suporte para multi-GPU, enfim. Mas a princípio é uma coisa bem interessante. É claro que duas placas vão consumir mais energia do que a 1080, só que você consegue economizar 200 dólares com esse Crossfire. Outro ponto que ele comentou é o custo da placa. Eu já falei para vocês, RX 480, 199 dólares, versão de 4 GB, 8 GB, 249 dólares. Então você vai pagar 50 dólares a mais para ter o dobro de memória, caso você queira, por exemplo, ir para 1440p, onde os requisitos de memória costumam ser maiores, ou se você vai ficar apenas em Full HD ou jogos que não exigem tanta memória, você pode escolher a versão de 4 GB um pouco mais em conta, ok? O terceiro ponto que ele comentou é o consumo. Então a placa tem apenas um conector de energia de 6 pinos, o TDP dela é de 150 watts, então em relação, por exemplo, a R9 380X, ela entrega um TDP menor, um consumo de energia menor. A performance a gente espera que seja um pouco maior, porque nos benchmarks vazados a gente viu ali que ela bate uma 980. Tudo bem, a gente não tem certeza se vai ser realmente isso, mas é esperado algo desse patamar. E somando tudo isso, alta performance, baixo custo e baixo consumo, eles querem democratizar o uso da realidade virtual. Então, existe uma grande ênfase para a realidade virtual nesses últimos tempos e o Raja falou sobre isso na apresentação. Então, um dos grandes empecilhos para a adoção em massa da realidade virtual é justamente o custo dos óculos, o custo de placas de vídeo compatíveis e que entregam uma boa performance, porque se você não tem boa performance, você simplesmente passa mal, você tem tonturas, você pode até enjoar, enfim. Então, a ideia da Radeon Technologies Group é entregar uma placa forte para VR e com preço agradável para trazer essa grande massa de jogadores que ainda não jogam com realidade virtual para essa nova tecnologia. Vamos agora dar uma olhada nas especificações. Durante a apresentação ele mostrou ali as principais, né? Já existem outras especificações na internet complementando aquelas. Claro que essas que estão na internet elas podem sofrer alterações, então eu vou mostrar para vocês
as duas, tanto a que ele já mostrou, quanto aquelas que já estão rolando na internet. A gente só vai ter certeza de todas elas quando a placa finalmente for lançada no dia 29 de junho de 2016, ok? Então, vamos lá. Então a GPU é a Polaris 10 com a litografia de 14 nanômetros FinFET. Então aqui a gente tem uma redução da litografia de 28 nanômetros para 14 nanômetros, e isso tem uma série de benefícios. Uma delas é na questão da eficiência energética, que eu vou comentar daqui a pouquinho. O clock, alegadamente, da GPU é 1266 MHz, ele pode ter um boost um pouco maior. Esse clock, ele apareceu num vazamento aí, um print lá do Crimson, onde mostra o clock da GPU, ok? Os Shading Units 2304, isso eles fizeram uma conta baseado na quantidade de Compute Units, que é 36 da placa, TMU 128, ROP 64, memória RAM 4 GB ou 8 GB, assim como eu já falei para vocês, o clock da memória 8 GHz, interface da memória 256 bits, largura de banda 256 GB por segundo, performance, na apresentação ele mostrou ali que ela tem mais de 5 teraflops, fala-se hoje em 5.5, 5.1, enfim. Para que a gente possa comparar isso, a R9 390X ela tem 5.9 teraflops, só que ela é bem mais cara e ela consome bem mais energia. Então justamente isso que o Raja falou. A placa tem 1.7 vezes o desempenho por watt graças à arquitetura FinFET, enquanto que algumas tecnologias exclusivas da AMD vai ajudar a conduzir essa eficiência até 2.8 vezes. TDP da placa de 150 watts, energia 1, conector de 6 pinos, e o preço, já falei para vocês, $199 a versão de 4 GB, 249 a versão de 8 GB, com o lançamento aguardado para o dia 29 de junho de 2016, ok? E aí tem aquelas tabelas que estão surgindo de vazamento, saiu uma no 3D Mark, por isso que eu já estou até fazendo esse vídeo para vocês, para comentar sobre isso. Então está aí, pessoal, 3D Mark Graphics Score, que é a pontuação gráfica. No topo da tabela nós temos a GeForce GTX 1080, que é hoje a single GPU mais rápida do mercado, e ali nós temos 3 pontuações de configurações com a AMD Polaris. Então a gente tem ali apenas a identificação, porque ainda não foi lançada oficialmente, a identificação 67DF2.C7, ela possivelmente se refere a RX 480, porque saiu um print também onde mostrava esse nome lá no nome do chipset no Crimson, ok? Então essa pontuação de 18.060 provavelmente é da RX 480. Observe que ela está ali acima da GTX 980 e acima da R9 390X, ok? E um pouquinho abaixo ali da R9 Fury e abaixo de outras placas. Ali em cima nós temos o Crossfire, duas supostas RX 480, com a pontuação ali um pouquinho abaixo da GTX 1080. Lá na parte de baixo da tabela nós temos a identificação 67DF2.C4, que está acima da GTX 970 e abaixo da R9 390X. Já existem rumores sobre outras GPUs Polaris que ainda não foram anunciadas. Lembrando, pessoal, que esses resultados eles podem ser adulterados, ou alguns deles podem ter sido modificados, ou tudo isso é de fato verdade. A gente só vai ter certeza quando a placa for lançada, a gente puder testar e comparar com outras placas de vídeo. Mas considerando que isso é verdade, que isso realmente é assim, então nós temos aqui a RX 480 com performance superior a 980, que já foi substituída, custando $200, o que é uma coisa bem interessante. Então agora nós temos a 1080 por 599, a 1070 que vai ser lançada no dia 10 por $349, se eu não me engano esse valor, e na faixa dos $200 nós temos ali a RX 480, que possivelmente vai ser bem mais forte que a 960, que está ali na mesma faixa, o que possivelmente, são muitos possivelmente, vai obrigar a NVIDIA a lançar a 1060. Então o meu palpite é que a RX 480 ela vai competir com a GTX 1060, que ainda não foi anunciada, não foi lançada, nada, ok? Então, são muitos talvez, são muitos quem sabe, a gente ainda não tem todas as informações sobre isso, a gente está esperando mais informações, a placa ser lançada, e assim que eu tiver mais novidades, eu vou trazer aqui para vocês no canal Piperaio Hard, até quem sabe um futuro teste, um futuro review dessa placa, ok? Então, muito obrigado por assistirem até aqui.
Deixa aqui embaixo nos comentários as suas sugestões, as suas opiniões sobre o assunto, o que vocês acharam da RX 480, vocês pretendem comprar ela, vocês acharam que tem um preço legal, um custo legal, um consumo baixo, enfim, performance. Diga nos comentários as suas opiniões, o que vocês acham sobre o assunto, deixe seu like e a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Papelaio Hardware. Fui!